Podcast ADM UF. Tudo o que você precisa saber sobre o curso de administração em um só lugar. Um oferecimento Olá, queridos coleguinhas estudantes de administração. Começa agora mais um episódio do Podcast ADM UF, feito pelo seu diretório acadêmico favorito, o DACAD. Hoje a gente faz mais um episódio da nossa rodada cultural que a Thaís Outor trouxe aqui pra gente. E comigo nessa conversa, nesse bate-papo, temos de novo a nossa dobradinha infalível, Carlos Batista e Thaís Outor. E aí, galera? Fala aí, João, beleza? E aí, gente, como é que vocês estão? Essa quarentena. Como é que estão os quarenteners? Isso aí vai ser uma geração, né? Tipo baby boomers, vão ter os quarenteners. Então, no episódio de hoje a gente vai falar sobre uma das séries mais badaladas de uma geração, Breaking Bad. Breaking Bad foi transmitida entre janeiro de 2008 e setembro de 2013. A gente vai tentar abordar a série sobre um aspecto administrativo, porque a série fala de um traficante de drogas. Então, assim, é pra deixar muito claro que não é pra vocês começarem a traficar drogas. Não é isso que a gente tá falando. A gente vai falar da parte do negócio da coisa, assim, a parte administrativa, beleza? Como foi o Carlos que deu a ideia de a gente falar sobre Breaking Bad, Carlos, eu queria começar com você. Sua impressão da série, a primeira vez que você viu. Quero começar, antes de tudo, explicar tudo. Não, eu não trafico drogas. Não tô me espelhando na série. Primeiramente, a Thaís falou pra mim sobre o tema, sobre séries e administração. Eu pesquisei algumas listas e em uma delas eu vi Breaking Bad. E eu comecei a me pensar, por que Breaking Bad? Porque era uma lista muito ruim. Ela só dava assim, veja essas séries que elas têm a ver com a administração. E dava uma sinopse geral da série, então era indiferente. Mas eu comecei a me questionar, né? Por que Breaking Bad? Eu fui pensando, o que o Walter faz na série, o Walter White, personagem principal, pra quem não viu, é uma escalada de poder, né? Ele é uma pessoa que vem de um status meio de pária social e ascende e vai cada vez comandando umas pessoas. Ele tem que entender como os comportamentos, as atitudes dele influenciam essas outras pessoas. Eu acho que por isso que eu pensei nessa relação com a administração. Não, e faz total sentido, né? Apesar de ser um negócio ilegal, você tem toda a logística envolvida na coisa. Então, a gente se abstendo da parte criminosa da coisa, consegue tirar várias informações úteis. E você, Thaís? Então, João, na verdade, eu tive a inspiração de ver Breaking Bad através do meu namorado. Ele chegou pra mim um belo dia e falou, pô, você já viu Breaking Bad? Eu falei, não, mas já tinha ouvido falar, já tinha visto na internet, nas redes sociais. A gente começou a ver e eu me interessei muito, porque é exatamente isso. Aborda o tráfico de drogas, mais em específico a metafetamina, que o Walter White, o personagem principal, que é um químico, né, um professor de química, se envolve nesse meio e começa a produzir metafetamina de alta qualidade e começa a dominar o mercado. E eu fiquei, nossa, cara, porque no fundo ele é uma empresa, sabe? É muito louco, porque conta uma empresa, a história de uma empresa, assim, num ramo totalmente diferente do que a gente, né, acha legal o tráfico de drogas. Do convencional, né? Assim, só para os nossos ouvintes, fazendo um resumo da série aqui, basicamente. A série trata desse professor de química chamado Walter White, que ele tem câncer. A perspectiva é horrorosa, ele é totalmente insatisfeito com a vida dele, ele teve uma oportunidade de criar uma empresa com 2 amigos. Isso dele ter tido outra empresa antes, oportunidade de abrir outra empresa, é explicado paralelamente no desenvolver da série. Mas ele tem essa coisa de ter tido uma grande oportunidade e não ter aproveitado, porque os amigos dele ficaram ricos, ele saiu daquilo e ele não conseguiu ficar rico e virou um professor de ensino médio. E aí ele, quando tem esse negócio que ele acha que ele vai morrer porque ele tá com câncer, ele começa a produzir metanfetamina, porque ele vê um ex-aluno dele numa batida de polícia, fugindo. E ele fala assim, putz, esse cara era meu ex-aluno e sempre foi um péssimo aluno, né? Foi uma péssima influência dentro de sala de aula. Mas pode ser a minha entrada, caso eu queira ganhar algum dinheiro, porque ele quer deixar uma herança para a família. E assim começa a empreitada de Walter White. Por acaso, um papel importantíssimo na série, o nome dele é Bryan Cranston, se eu não me engano, isso, que interpreta o Walter White. Pelo que eu pesquisei na internet, foi praticamente
o papel que alavancou a carreira dele. Não, foi... E agora que a gente deu um panorama do que se trata a série, vamos voltar para a administração. Carlos, quais as características de caráter administrativo você acha que estão presentes na série que valem a pena serem abordadas? Eu vejo principalmente a questão do gerenciamento, né? O Walter, o tempo todo, ele tá tendo que gerenciar, primeiro, no começo da série, uma vida dupla que ele tá levando, as pessoas que cercam ele, as atitudes que ele tem com os outros, que os outros têm com ele. Então eu vejo muito por esse aspecto. É uma série onde o personagem principal, ele tá o tempo todo tomando decisões que vão influenciar pessoas, que vão influenciar nas vidas das pessoas e cabem quase que exclusivamente a ele. E os erros dele influenciam outras pessoas. A gente consegue relacionar muito isso com o dia a dia numa empresa. Você não precisa nem ser um gerente ou um coordenador. Um líder de equipe que seja, que tem 4, 5 pessoas sob sua tutela, um erro dele pode fazer com que a equipe inteira deixe de existir porque a empresa não vê mais como viável. Então, acho que é essa relação que eu consigo fazer de forma mais simples e direta, né? A questão da cadeia de comando, de como ela atua, de como quem tá em cima tem que entender sua responsabilidade sobre os outros e entender como gerenciar essas pessoas, os pontos importantes disso. E ele é um péssimo administrador no início da série, né? Péssimo. Ele é um bom químico, mas ele é um péssimo administrador que faz um monte de cagada. Aliás, o mote dos episódios, as coisas vão se desenrolando de um jeito que dá uma aflição enorme porque vai tudo dando errado. O cara tem um excelente produto na mão pro meio que ele tá tentando atingir e ele não consegue fazer aquilo vingar. Aquilo vender, né? Mas é porque ele também não tem conhecimento, né, cara? Ele é não é questão de conhecimento, assim, de inteligência, é questão de o conhecimento da área, sabe? O mercado dele na série, ele começa a entrar no mercado de tráfico de drogas, sendo que ele é um professor de química, todo certinho. Até na primeira temporada explica que ele era um cara certinho, foi certinho a vida toda, e do nada tem essa oportunidade quando se vê com câncer, e daí é só ladeira abaixo, né? Digamos assim. Eu digo isso porque é só para exemplificar, trazendo para o mundo real, como que não adianta você só ter um produto bom. Por exemplo, se você quer ter... A gente falou do Fome de Poder. Sim, se você quer ter uma hamburgueria, não adianta você ter o melhor hambúrguer do mundo. Não é só apenas ter o melhor hambúrguer do mundo que faz a sua hamburgueria vingar, ser bem estruturada, enfim, por aí vai. Inclusive, pode dar um pequeno spoiler? Mete bronca. Estamos dando spoilers. Peraí, eu vou na edição, eu vou deixar até isso gravado. Vai ter uma edição agora, queridos ouvintes, avisando que vai ter spoiler a partir de agora. Então vocês estão devidamente avisados. Por favor, Carlos. Então, o Walter, ele tanto não entende o mercado onde ele tá entrando, que eu acho que é na terceira temporada que entra o Gus. Ele entra querendo pegar o produto do Walter e falar, cara, a gente vai franquear, a gente vai internacionalizar, a gente vai vender pra caramba. E quem assistiu as aulas do Miguel sabe que isso não é a coisa mais simples do mundo, isso é extremamente complicado. Então, o Gus entra e fala, a gente vai fazer assim, assim, assado, eu tenho expertise, eu tenho experiência, eu sei quem é nosso comprador, eu sei quem é nosso fornecedor. E o Walter ainda fica meio assustado, fica, pô, não sei, esquecendo novamente, né, a questão das drogas. Eu não sei o que esse cara vai querer em troca, que é realmente o que existe quando você vai abrir uma franquia, quando você vai não internacionalizar, mas talvez expandir para fora da sua cidade. Você vai ter esse tipo de problema, você vai ter que ter alguém de confiança que tem, ao mesmo tempo, conhecimentos, contatos necessários. É algo muito complicado. E como a Thaís falou, o Walter ele não tem conhecimento dessa parte. E quando aparece alguém com conhecimento e fala para ele a real, o que ele pode fazer, até onde ele pode chegar, a única coisa que ele faz é ficar assustado, como é o que ele faz em quase metade da série. Acho que só tem uma parte, um episódio que realmente eu falei, esse cara agora ele tá confiante, que é lá na primeira temporada que ele faz aquela explosão. Cara, é verdade, esse episódio é maravilhoso. Eu acho que ali é o marco que faz a imagem de Heisenberg, porque no meio de tráfico de drogas ele é conhecido como Heisenberg, não como Walter White, que é o nome oficial do personagem. E ali que ele começa esse personagem, esse pseudo, né, de Heisenberg no mundo das drogas. Não, e tem esse negócio dele não saber como funciona esse universo, tem umas coisas engraçadíssimas. Não sei se é exatamente nesse episódio que ele explode lá a boca de fumo do Tuco. Ele combina de encontrar com o Tuco num ferro velho, porque ele vê filmes e acha que é no ferro velho que os traficantes se encontram.
E aí o cara falou assim, mas vem cá, a primeira coisa que o Tuco falou assim, qual o problema de ir no shopping? A gente podia estar numa lanchonete, tomando uma parada, conversando sobre o que a gente vai fazer. Então tem tudo isso dele conhecendo um universo que ele não conhecia antes, né? Assim, fazendo coro aí com o que vocês estão falando. Inclusive, no desdobrar dessa parte aí do Ferro Velho, com certeza ele, quando o Tuco faz o que faz depois, ele com certeza deve ter pensado, era melhor estar no shopping lotado, com um monte de gente. Exatamente. Porque o cara é maluco. E seguindo mais à frente na série, o Walter White, ele começa sem saber nada, mas ele vai aprendendo, né? Depois dessa terceira temporada, que é a temporada que as pessoas devem resistir, né? Porque talvez seja a temporada mais monótona, então você deve passar por ela pra começar a ficar aquela emoção que, nossa, é de tirar o fôlego mesmo, você não consegue nem dormir, tem que ver um episódio atrás do outro. Mas um pouco mais à frente na série, tem um momento que o Walter White, muito com medo, isso que o Carlos estava falando, dele ter medo de ser absorvido pela grande corporação, justamente por não entender como funciona e tal, ele faz, eu não vou dar spoiler aqui, mas ele faz uma série de cagada que deixa esse chefão aí, que é o Gustav, o Gus, pé da vida, e o cara dá uma chamada na chincha do Walter White dessas assim assustadoras. É um episódio assustador. E o braço direito do Gus, que é um segurança que tava sempre ali do lado do Walter White ajudando ele, fica puto assim, off, e numa hora ele fala assim, cara, a gente tinha uma coisa boa que funcionava e você botou tudo a perder e tal. Então eu acho que a gente consegue trazer essa parte também de você entender como funcionam as coisas pra justamente não botar o seu negócio a perder, não botar a sua infraestrutura a perder por conta de medos e tal. É sempre importante estudar o mercado em que você vai entrar, para não tomar muito susto. Outro ponto que eu acho muito legal nessa parte aí do Gus, todo esse arco da série, é uma regra que eu acho que todo mundo tem que ter na própria cabeça, que ninguém é substituível. Cara, você pode ter, sei lá, sua empresa trabalha com software e você tem o Bill Gates lá. Mas o Bill Gates é insubstituível. E eu te garanto que em todos esses anos de carreira, ele estava sempre mudando, sempre aprendendo mais, sempre tentando avançar para não ser engolido. E é uma coisa que o Walter tem que se preocupar, ali acho que é na terceira, quarta temporada, que é o momento em que querem substituir ele. Porque ele é o único cara no mundo que faz o que ele faz. Ele é tipo o Pelé da metanfetamina, né? O Pelé da metanfetamina. Só que isso só existe até certo ponto. Ninguém é insubstituível. É uma regra que um professor meu sempre falava. E ninguém é. Às vezes você pode ser até substituível por um time, mas substituído você vai ser. Eu tenho que deixar aqui pra vocês que eu só vi até a segunda temporada. O resto eu pesquisei pra poder... O resto eu pesquisei pra poder dar uma incrementada aqui, né? Conseguir auxiliar aqui vocês. Pô, você tá sofrendo com spoiler aqui no... Não, mas eu já pesquisei bastante coisa. Por exemplo, outra coisa que eu queria colocar aqui é que, além do Walter ir conhecendo aos poucos o mercado, eu vi, né, que a esposa dele trabalhava com contabilidade e voltou para a empresa que trabalhava. Então, ela ajudou também numa lavagem de dinheiro, né, num momento da série que ela percebeu o que ele estava fazendo e começou a auxiliar ele de alguma forma. A coisa fica organizada, o crime fica organizado, mas o negócio fica organizado quando entra alguém com alguma expertise, que no caso dela era contabilidade. Ela organiza ali os gastos, os investimentos, ela faz ali uma folha de pagamento mensal para eles mesmos. E aí a coisa fica mais segura, fica mais sólida, enfim. No mundo corporativo isso é essencial que exista. E é justamente quando a Skyler entra, a Skyler e o Gus com a questão logística. Só para deixar claro, a Skyler é a esposa do Walter White e o Gus é o chefão lá que incorporou. Vai lá, Carlos, desculpa te interromper. Não, beleza. Justamente o momento que você vê que o Walter, ele de fato se profissionaliza, é quando ele deixa de ter só o expertise que ele tem, o conhecimento técnico, prático, mas passa a ter a companhia do Gus, que vai dar um suporte logístico incrível para ele, que ele nunca pensou em ter, e da Skyler, que dá o suporte contábil, que é essencial. Hoje mesmo eu tava vendo uma propaganda no YouTube que abriu justamente assim: você quer aprender inglês, espanhol, francês? Pois sabe que nos negócios a língua mais falada é a contábil. E, de fato, você que é aluno de administração, que chega lá em contabilidade e fala, ai meu Deus, que saco, são só números, concordo profundamente. Mas é importante pra caraca entender. Eu hoje estou estagiando e eu sou analista. Eu simplesmente passo meu dia avaliando o produto, o dia inteiro. Mas ter conhecimento contábil
me ajuda a entender como que aqueles produtos afetam o todo, como que eu posso fazer uma melhor avaliação deles pro todo. Então, cara, a contabilidade é extremamente importante, e quando a Skyler entra no jogo é que o Walter entende isso. Vou dar até um outro spoiler aqui. Thaís, se prepara. Que eu acho que é uma das cenas mais incríveis da série, em que o Walter reclama com a Skyler que ela tá devagar pra lavar o dinheiro. E ela fica puta, leva ele num armazém, sei lá qual é o nome daquilo. E ela abre, e você tem assim, uma pilha, sei lá, de 1 metro cúbico de dinheiro, de cédulas empilhadas. E ela fala, você acha que é fácil lavar dinheiro? E ela começa a dar os dados, ó. Eu lavo X centavos em qual tal produto, não sei quanto em tal produto. Eu vou morrer e não vou conseguir lavar todo o dinheiro que você ganha. Porque realmente, contabilidade é importante. Inclusive no crime. Porque é basicamente você colocar no papel tudo que acontece dentro de uma empresa, de uma organização. Sim. Sabe? É o que faz movimentar tudo. Então, você precisa ter essa parte muito bem organizada. Só dando um adendo semi-criminoso aqui, se vocês me permitirem. Pra quem não entende muito bem o que é lavar dinheiro, por mais que a gente faça administração, eu sei que tem muita gente que não sabe exatamente como é. Eu não sei como é. Então, é você pegar um dinheiro sujo, transformar ele em lícito. Como é que você transforma um dinheiro sujo em lícito? Pagando imposto. Como é que você paga imposto sobre um dinheiro? Anexando ele a um produto. Então, por exemplo, a Skyler, ela gerenciava um lava-jato. O que ela faz? Tem um negocinho pra pendurar no retrovisor que dá cheiro. E aquilo ali tem um custo, sei lá, de 80 centavos. Eles vendem a R$1, a $1, com lucro de 20 centavos. Na verdade, o que ela faz ela vende um pouco mais barato. Por exemplo, vende a 98 centavos. Declara que vendeu a $1 e esses 2 centavos passaram a ser lícitos. Esses 2 centavos, ela paga ela mesma do dinheiro ilícito. Eles já passaram por um processo de receber imposto e assim ele é lavado. Carlos, que empresa é essa que você tá trabalhando, hein? Você é o estagiário, cara, e já te deram essas funções. Gente, olha só, eu vou deixar claro aqui, vou fazer um anúncio bem importante e alto aqui no podcast. Não virem traficantes de drogas e não lavem dinheiro do tráfico de drogas, é isso? Não lavem. Não lave dinheiro de ninguém. Esse é o posicionamento do nosso diretório acadêmico, tá? Nós somos contra o tráfico de drogas e a lavagem de dinheiro. Por favor. Eu tô explicando porque é importante pro administrador entender. Sim. Até pra detectar o problema, se for o caso. Exatamente. Justamente, verdade. Carlos, tô te sacaneando, pô. Mas a gente tá falando aqui muito do Walter White e tal, e do Gus, e a gente tá esquecendo personagens importantíssimos, que, na minha visão, são o Jesse Pinkman, que é o estagiário em marketing. Ele faz tudo, né? O pepino sempre sobra pra ele. E vendas também, né? O cara tem que fazer o café, tirar a Xerox e as vendas. Ele tem a vidinha, coitado. É o que mais sofre na série. O Jesse Pinkman é esse aluno do Walter White, que é um adolescente perdido, assim, que ajuda ele a fazer o tráfico de drogas. E o outro personagem... Rapidinho, Carlos, já vou passar a bola pra você. Mas o outro personagem que eu acho incrível é o Saul Goodman, que é o advogado dele. Nossa, então você verdade. Tem a empresa toda estruturada ali. Você tem o chefe, que é o Gus. Você tem a contabilidade, que é a esposa dele, a Skyler. Ele é a produção, é o Walter White. Produção e gestão, mais ou menos assim. Né? Ele é meio gerente. Você tem o estagiário de marketing, que é o Jesse Pinkman, faz tudo. E você tem a parte jurídica da empresa, que é o Saul Goodman. Então você consegue na série ver todos os aspectos que todos nós, estudantes de administração, futuros administradores e atuais administradores, devemos saber. É muito interessante essa ótica sobre esse aspecto da série. Agora, falei pra cacete. Carlos, por favor, você ia falar. Não, quando você falou do Pinkman, que é o Jesse, né? Dele ser o estagiário, eu pensei, é a melhor analogia pra explicar o que é o Jesse. Todo mundo conhece a Google. Não sei se todo mundo sabe, mas a Google, ela compra startup atrás de startup. Você cria startup de qualquer coisa, startup de plantar limoeiro, a Google compra. O Jesse é isso. O Jesse era um cara que vendia droga, só que ele não tinha capital, ele não tinha conhecimento, ele não sabia fazer a droga, ele era a startup que estava começando, que não sabia fazer nada,
E o Walter é o Google que falou, meu amigo, vem cá comigo. Me dá a sua força de trabalho que eu vou te ensinar como é que faz. Na realidade, o Jesse Pinkman, ele tem o conhecimento de mercado, que é a única coisa que falta no... É a única coisa que tem. No Walter. Ele tem um conhecimento de usuário de droga, ele não ele não é um expert, né? Eles, quando começam ali, os dois são muito incompetentes, só que o Jesse Pinkman é mais competente. É o beta tester da droga, é o próprio Jesse. É o próprio Jesse, exatamente. Ele que faz ali o teste do produto. E o Saul Goodman, ele é um advogado que, se eu não me engano, é ele que faz o link do Walter White com o Gus, porque ele já tá metido com tráfico há muito tempo, ele já é advogado de um monte de traficante bam. E ele é um advogado daqueles assim... O cara... Tem até uma série que essa tem no Netflix, que é um spin-off, Better Call Saul. Vale a pena ver. A gente pode até falar dela aqui, não vou me estender, mas a gente pode falar dela num outro episódio. Eu acho incrível, ela começa mais lento, ela trabalha mais uma área jurídica, obviamente, porque fala do cara se transformando num advogado inescrupuloso que ele é. Mas a gente consegue fazer link com a administração, com tudo. Aliás, se vocês tiverem qualquer dica de série que vocês queiram ouvir a gente falando aqui, a gente vai conseguir fazer um link de administração. Tá aí lançado o desafio. Lance a série. Vocês podem sugerir uma série que vocês acham que não tem nada a ver com a administração e a gente vai trazer aqui pra vocês o aspecto administrativo da série. Não duvidem da nossa capacidade de ver administração em absolutamente tudo. Verdade. Mas enfim, o Saul Goodman é um dos meus personagens favoritos, que ele é a cola de tudo. Não sei se vocês já pararam pra pensar nisso, mas ele junta ali tudo. Ele que dá a ideia de comprar o Lava Jato pra fazer a lavagem de dinheiro, ele que faz o link com o chefão, ele que arruma tudo ali. Com o Mike também é ele, não é? O Mike vem dele. O Mike é o segurança que é braço direito do Gus. Isso já foge da temporada que eu vi, só vi até a segunda temporada. Cara, o Sol é maravilhoso, Thaís. Não, o Sol aparece na segunda temporada mesmo. O Sol conhece a verdadeira identidade de Heisenberg e a partir daí ele quer tirar vantagem de tudo, né? Ele é um advogado safado. Que agora que a Thaís falou, é o que eu lembrei da cena, né? Porque o Sol é o desonesto mais honesto que tem, né? Porque ele fala pro Walter, bota $1 no meu bolso, que Exatamente. É pra ter um vínculo empregatício constando. Sim. Exatamente. Ele é honestamente um safado. Ele não esconde hora nenhuma isso. Ele não tem uma vida dupla e nada disso. Ele é abertamente um cretino. É mesmo. Todos os outros personagens têm vida dupla, escondem coisa, não. Ele tem um monte de falcatrua, ele assume... Ele é tipo o áudio do Eduardo Paes, entendeu? Meu Deus! É honestamente um safado. Ele é sinceramente um safado. É aquele cara que não vale nada, mas deve ser muito maneiro tomar cerveja com ele. Ah, deve. E a série dele é muito boa, o Better Call Saul. Agora que a gente tá falando dos personagens assim de maneira geral, tem uma pergunta que a Thaís botou no roteiro aqui que eu queria fazer pra vocês. Vou fazer até primeiro pra Thaís. Qual o seu personagem favorito da série e por quê? Cara, essa é uma pergunta difícil, até porque eu só vi até a segunda temporada. Não, mentira. Mas é verdade, mas enfim. Eu acredito que seja o personagem principal, né? O Walter White, porque além dele contar, da série contar sobre toda a história do tráfico de drogas e tudo mais, de como funciona, de como ele se adapta, eu acho que meu personagem principal é ele, porque ele vai dando lições, cara. Ele vai mostrando pra gente como a química funciona de uma forma geral no cotidiano. Porque tem um episódio, até da segunda temporada que eu tava vendo, que eles têm um laboratório no trailer, né? E eles vão para deserto, acredito que seja na fronteira do México. Sim. Eles vão para um deserto e fazem a produção de metanfetamina no trailer, e tem um episódio que eles ficam totalmente sem gasolina, sem nada, ficam dias no deserto. E aí que ele tem a brilhante ideia de pegar umas esponjas, pegar moedas de zinco, se eu não me engano, moedas comuns que tem um zinco, e fazer ali uma bateria, uma coisa extraordinária. Episódio a episódio ele vai mostrando. Claro que consoante as temporadas, né, da terceira adiante, deve ser só ladeira abaixo, né? Deve ser só... Pelo que eu pesquisei, ele transforma sua personalidade, ele já não foca mais na família, ele já tem outros focos, mas independentemente disso, eu gosto muito dessas lições que ele dá do cotidiano, com elementos que a gente olha assim e não dá nada e depois pensa, cara, é verdade, aquilo tem tal elemento, dá pra fazer tal coisa com aquilo.
Eu gosto muito dessa parte. Apesar de eu odiar química. Eu odeio química. Eu também odeio. Eu achei legal que você trouxe um aspecto muito maneiro do Walter White, que ele é meio MacGyver, né? Você dá um chiclete, um clips pra ele faz uma bomba nuclear. Isso é uma coisa interessante da série também. E você, Carlos, qual o seu personagem favorito? E por quê? Cara, eu acho que nessa série eu não consigo gostar de ninguém. Mas tem um que eu talvez seja o que eu menos desgosto, que é o Hank. O cunhado do Walter. Cara, ele é sensacional. Mas é porque eu sou, apesar de ter nascido em 94, eu sou um fã dos filmes dos anos 80. E ele é o estereótipo do policial dos anos 80, dos filmes dos anos 80. Do tira. E aí eu, sei lá, eu só gosto dele, mas até o fim dele na série, quando ele sai da série, é uma das minhas cenas mais incríveis da série. Thaís, quando você chegar lá, é incrível. E eu acho que o que eu menos não gosto é o Hank. Então você odeia todo mundo. Eu odeio todo mundo. Eu vou refrasear isso aí, porque ele usou negativo em cima de negativo e ficou confuso pra você. É o personagem favorito. O personagem que o Carlos mais gosta é o mais incompetente de todos. Porque ele é o policial da série. É incompetente. E ele é o cunhado do maior traficante dos Estados Unidos, no contexto ali da história que a série conta. E ele convive com o cara e não sabe. Então, assim, você gosta do personagem mais incompetente, Carlos. Quero deixar registrado isso aí. Não, incompetente ele é, bastante. Então, mas não tem uma parte da série que mostra que ele desconfia do Walter White? Aí é spoiler demais. Mais ou menos. Ok, vamos deixar isso pro pessoal que quer ver, que se inspirou aí, pra ver o restante, que nem eu. Isso aqui é uma dica de quarentena, gente. Vocês estão em casa de quarentena, essa série, não só pelos aspectos administrativos, mas pela série mesmo. O roteiro é muito bem feito, as atuações são incríveis. Vale a pena maratonar essa série. João, mas o meu personagem favorito... Tá faltando. Fala. Não, tava faltando. Eu pensei que você ia deixar passar. Não, e você, João? Qual o seu personagem favorito de Breaking Bad? O meu personagem favorito, acho que já ficou claro aqui, é o Saul Goodman. É o advogado. Ele é o personagem mais honesto da série. Ele é? Ele é honestamente um filho da puta, mas ele é honesto. Mesmo não sendo. Não, ele é desonesto no trabalho, mas ele como pessoa é uma pessoa honesta em relação à moral. Todos os personagens ficam criando justificativas pra fazerem o que fazem. É verdade. Por causa da família, não sei o que lá, e todo mundo é vilanesco. Esse cara é honesto mesmo assim, gente, eu faço isso porque eu gosto de dinheiro, fim. Ele é honestamente um filho da puta. Fica a dica pra ver essa também. Better Call Saul no Netflix. E o Breaking Bad também no Netflix, viu, gente? Breaking Bad vocês conseguem ver tudo lá. É verdade. Galera, pra encerrar aqui, qual matéria do curso de administração vocês acham que aparece mais na série, assim? Que a série, quando vocês conseguem fazer algum link? Como eu falei antes, eu acho que gestão de pessoas. Gestão de pessoas, não sei se vocês já fizeram a matéria, inclusive se tiveram a oportunidade de fazer com a Ana Lana. Nada contra Denise e contra o Fernando, mas a Ana Lana, pra mim, é um dos melhores professores do curso. Concordo. E gestão de pessoas é maravilhoso com ela. Gestão de pessoas você vai entender, você vai estudar motivação, você vai entender por que contratar alguém, como escolher essa pessoa. Eu acho que é tudo isso que a série me lembra. Não pelo Walter estar fazendo isso de uma forma totalmente acurada, mas porque ele falha muito em todos esses aspectos. Entender quem está em volta dele, como trazer as pessoas certas para perto e como trilhar o caminho dele ali. Eu acho que ele falha muito nisso, e ele é um grande de um sortudo, porque as pessoas certas vão a ele, no caso. Thaís, e você? Cara, eu concordo com o Carlos, mas também, assim, tem marketing também se faz muito presente. De uma forma geral, assim, não só o marketing. É que o pessoal, quando for estudar marketing, e o pessoal que já estudou marketing sabe que o nome marketing não é só vender o seu produto, é muito mais do que isso. É conhecer o mercado, é conhecer tudo, praticamente. E pra mim, na minha opinião, além de gestão de pessoas, que é muito importante relevar, marketing também se faz muito presente. E outras também, né?
contabilidade, que, enfim. Eu ia falar marketing também. E você, João? O marketing, além eu acho isso também. Gestão de pessoas e marketing. Agregar valor ao produto. Você tem, a série toda aborda essa parte. Que ele faz é azul, é a única metanfetamina azul. Cria-se um nome para aquilo e é reconhecido, é diferenciado. A forma toda como eles trabalham o produto e a comunicação dele com os clientes dele tem toda uma peculiaridade própria que faz parte do marketing. Então. Aliás, você falando sobre marketing foi uma verdadeira aula de marketing. Que você viu assim, marketing não é apenas vender o seu produto, é muito mais do que isso. Mas cara, por acaso eu tive marketing o quê? Foi no semestre retrasado. Sim. Acho que é com o Miguel que a gente tem, né? Se eu não me engano. Isso. E... cara, Miguel também é um ótimo professor. Ele tem um conteúdo muito bacana. Ótimo professor. Eu gostei muito das aulas dele. Calouros, quando forem montar a grade de vocês, escolham o Miguel. Mas acho que só tem ele. Então, vai ter outro professor agora de marketing. Ou era pra estar tendo outro. Teve entrevista no final do ano pra professor de marketing. Eu não sabia dessa. Mas Miguel é muito bom, super recomendo. Não só marketing, mas Miguel dá uma matéria optativa que eu acho que aconselho todo mundo a pegar. Que é tópicos especiais de marketing. Que ele vai lidar mais com importação, exportação, internacionalização. E é muito maneira a matéria. Eu acho ela muito interessante. Você pode usar ela muito no seu futuro profissional. E o Miguel, de fato, é um professor que a gente tem que ele não veio direto da academia. Ele veio do mercado. Então, ele, além do conhecimento teórico, ele tem muito do conhecimento de mercado. E é muito boas as aulas dele por isso. Ele junta muita prática e teoria. E como eu falei antes, é aquela parte do Gus da série, né? Parte de internacionalização. Que é justamente como o Miguel abre essa matéria. Isso que eu ia falar. Muito legal. Galera, despedida de vocês. Vocês querem falar alguma coisa? Então, tchau, uma boa quarentena. Se hidratem. Joguem, vejam filmes, vejam séries. Vejam The Office. Thaís, veja The Office. E é isso. É mesmo, você recomendou The Office, além do Breaking Bad. A gente tava na dúvida aqui, quando foi gravar o podcast, entre Breaking Bad e The Office. Eu vou pegar essa recomendação sua pra ver. Valeu novamente pelo podcast. Fiquem em casa, fiquem tranquilos, vai dar tudo certo. Façam várias receitas, o máximo de receitas que vocês puderem. Assistam séries, filmes, ocupem a cabeça. E vamos que vamos. É isso aí, galera. Esses foram Carlos Batista e Thaís Outor, meus grandes amigos. Sempre bom falar com vocês aqui. Então, fica a nossa dica aí pra vocês que estão de quarentena. Breaking Bad e o Better Call Saul, que é o spin-off do Breaking Bad. Tudo no Netflix, facinho de ver. Valeu, galera. Fiquem em casa, fiquem tranquilos e até a próxima quinta-feira. Durante a sua quarentena involuntária, informe-se de forma segura. Acesse os perfis de Instagram, @dacad_UF, @UFPrograde, @UFOficial ou no grupo de Facebook SGA Online. Se você tem alguma sugestão de tema ou dúvida, entre em contato com a gente pelo e-mail dacaduf2019@gmail.com ou por mensagem direta no Instagram, @dacad_UF. Podcast ADM UF. Tudo o que você precisa saber sobre o curso de administração em um só lugar. Um oferecimento...